Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Cultura Natural. Eu sou o chefe Richardson Bastos e, seguindo a nossa série focada em técnicas da gastronomia, vou apresentar a vocês hoje uma técnica que serve de base para várias receitas. É o tradicional fundo de legumes. Essa técnica serve para substituir o tradicional caldo industrializado de legumes que você já tem costume de comprar e utilizar aí nas suas receitas em sua casa. E qual seria a vantagem de você fazer um fundo de legumes aí na sua casa? A primeira grande vantagem é o reaproveitamento de vegetais e legumes que você normalmente jogaria no lixo. Você pode estar guardando e acondicionando na geladeira ou no congelador para a utilização do fundo. A segunda grande vantagem é que esse produto é 100% natural, livre de aditivos químicos e conservantes, trazendo assim mais saúde para a sua mesa. Para o preparo do nosso fundo de legumes, você vai precisar de 150 gramas de cebola, 75 gramas de cenoura, 35 gramas de salsão, ou aipo, 65 gramas de tomate sem pele e sem semente, 35 gramas de alho poró, um sachê de épices, eu vou explicar como que a gente vai fazer, 40 gramas de óleo e 3 litros de água. E o que seria esse sachê de épices? Nada mais é que um sachê mesmo que nós vamos fazer com uma gaze, onde iremos colocar alguns componentes aromáticos que vai trazer mais sabor e aroma para o nosso fundo de legumes. Para o nosso sachê de épices, nós vamos pegar duas gases, essa gaze que a gente compra em farmácia mesmo, e a gente vai dispor ela como uma cruz. Aí iremos colocar talos de salsa, vamos colocar também umas 2 folhas de louro, alguns galhos de tomilho, umas sementinhas de pimenta do reino, e o bônus que eu vou colocar, que a gente tem um pé aqui na frente da loja, seria a pimenta rosa. A quantidade vai do gosto de cada um, não tem uma regra específica para isso. Após pronta os nossos temperos, vamos fechar e com o barbante a gente amarra. Está pronto o nosso sachê de épices. O nosso sachê de épices é uma técnica que utilizamos para trazer mais sabor e aroma ao nosso alimento. Ela pode ser utilizada em qualquer tipo de preparo que você for fazer na sua casa, como arroz, feijão, qualquer tipo de ensopado e por aí vai. O nosso primeiro passo é caramelizar a cebola. Então nós vamos jogar aqui o óleo e a nossa cebola. Esse processo de caramelização da cebola, ele é muito importante, pois ele vai queimar o açúcar dela, trazendo mais sabor e aroma para o nosso prato. Com a nossa cebola caramelizada, nós vamos adicionar agora os outros componentes. Nosso tomate, o alho poró, o sachê de épices nós vamos deixar para depois, por enquanto só os legumes. Agora vamos jogar toda a nossa água. E agora um passo muito importante. Nós vamos deixar em fogo baixo. Por quê? Porque queremos extrair o máximo de sabor do nosso alimento. Então eu não quero que ferva a água. É importante ir observando o nosso fundo e retirando as impurezas que formam
em cima dele. Essas são as toxinas e todo o resto que não vai ser aproveitado. Após 30 minutos, nós vamos colocar o nosso sachê de pis no fundo de legumes. O tempo mínimo necessário para o nosso fundo de legumes ficar pronto é 1 hora e 30 minutos. Lembrando que, como é um processo de cozimento em fogo baixo, quanto mais tempo ele ficar cozinhando, mais apurado ficará seu sabor. E agora eu vou mostrar para vocês o resultado do nosso fundo de legumes. E esse é o resultado final do nosso fundo de legumes. Você pode observar que ele ficou com a cor mais escura, foi devido à caramelização da cebola. Mas se você quiser um fundo mais branco, é só não caramelizar a cebola que o resultado também vai ser bem satisfatório. Esse fundo de legumes poderá ser utilizado em diversos preparos aí na sua casa. Um ensopado, um caldo ou até mesmo um arroz do dia a dia e, claro, o nosso risoto. Pessoal, é muito importante dizer que o foco da aula é a técnica e não a receita em si. Por exemplo, a técnica aprendida hoje pode ser aplicada no preparo de vários tipos de fundos, tais como fundos de aves, onde você vai utilizar a carcaça do frango, caramelizando-a antes de caramelizar a cebola. Você pode utilizar o boi, fazendo um fundo de carne bovina, utilizando o mesmo processo, ou até mesmo o fundo de peixes. Como o fundo de legumes é neutro, eu prefiro utilizar somente ele, que assim eu posso preparar qualquer tipo de prato sem problema nenhum. O armazenamento do nosso fundo de legumes deve ser feito exclusivamente no congelador, pois a durabilidade dele na geladeira é muito pequena. No congelador ele pode durar até 6 meses. Uma dica para você é estar armazenando o fundo de legumes em forminhas de gelo, que aí vai ficar mais fácil para você porcionar e para utilizar também. Eu quero deixar hoje para vocês um dever de casa e um desafio. O dever de casa é você replicar a aula de hoje aí na sua casa. E o desafio é você ir aplicar a técnica de hoje para fazer um fundo de carne, aves ou peixes, utilizando as aparelhos que você tem aí na sua cozinha. E mande suas dúvidas para a gente. Gostou da nossa aula de hoje? Então deixe seu like, se inscreva no nosso canal e logo estaremos trazendo mais técnicas e preparos para você fazer aí na sua casa.